Vamos lá, pessoal. Bom dia para vocês. Turminha, Colégio Uma Carolina de São Manuel. Tudo bem? Hoje as aulas 55 e 56 referentes à crase. Crase é um assunto assim que gera muita dificuldade para as pessoas que não dominam a língua portuguesa. Elas ficam sempre assim inseguras. Aqui coloca o acento ou não coloca o acento. Então, primeiramente, vamos entender. Crase não é nome do acento. O acento se chama acento grave. Crase é fenômeno linguístico que consiste em associar dois sons iguais em um só e representar através do acento grave. No nosso caso aqui, a preposição a com o artigo a. Então, a regra geral da crase vai ser exatamente essa. O termo regente tem que pedir a preposição a e o termo regido tem que aceitar o artigo a. Aqui a gente tem a preposição. Aqui nós temos o artigo. Se uma dessas duas coisas não ocorrer, automaticamente não há essa fusão de dois as iguais que vão se fundir em um só e representados pelo acento grave. Esse encontro, essa fusão, vai ser identificada para nós através do uso do acento grave. Então, é errado falar coloque a crase. Coloque o acento grave para indicar que ali aconteceu a crase, certo? Então, nós vamos ter assistir, quem assiste, assiste a peça teatral, artigo a. Quando eu encontro essas duas coisas, antigamente se escrevia a duas vezes o a. Aí a língua se encarregou de fundir isso e é esse fenômeno de fusão que a gente chama de crase e não o acento. O acento se chama acento grave, tá? Então, regra geral, o termo regente pede a preposição a e o termo regido aceita o artigo a. Se uma dessas duas coisas não acontecer, não acontece o acento grave, tá? Então, vamos ver aqui, vamos pontuar para vocês algumas das situações em que não dá para ter o acento. Por quê? Porque a palavra seguinte é masculina. Como é que eu coloco artigo a diante de masculino? A palavra, o artigo que acompanha masculino é o. Portanto, a palavra masculina rejeita o fenômeno da crase. O aluno referia-se a texto escrito. Texto é masculino, não aceita artigo a. Se não aceita artigo a, automaticamente não ocorre crase. Mesma coisa diante de verbo. O aluno começou a escrever o texto. Começou a preposição. A palavra escrever não aceita artigo a. Eu não falo escrever é bom. Rejeita o artigo, então rejeita o acento grave, certo? Então, masculino e verbo não aceitam o acento grave, tá ok? Vou apagar, trocar a lousa para continuarmos aí os casos de não. Continuando, pessoal. Então, não diante de masculino, não diante de verbo, não diante de artigo indefinido. Vejam bem, se ele é a junção da preposição a com o artigo a, e ao invés do artigo a estiver o artigo uma, não tem como haver essa fusão. O aluno respondeu a uma questão dissertativa. A responder a preposição, ok. Agora, já tenho uma, como é que eu vou também colocar o artigo definido a? Portanto, uma coisa inviabiliza a outra. Se já tenho um artigo, não posso colocar o outro artigo também. Portanto, diante de artigo indefinido, é não. Atenção aqui para essa regra. Diante de pronomes em geral, a grande maioria dos pronomes não aceita artigo. Então, o aluno assistiu a toda a conferência.
Eu não falo a toda conferência começou. Eu falo toda conferência é válida. Então, o pronome rejeita o artigo. Assistiu a ela. A ela chegou. Não dá certo. Então, basta vocês perceberem que a grande maioria dos pronomes não aceita a regência do artigo. E para vocês terem a certeza, tentem começar uma frase com o artigo a e vejam se ela aceitaria ou não. Ah, alguém acaba de chegar. Não dá certo. Vamos dizer assim, a você chegou agora. Não dá certo. Então, os pronomes de tratamento, não. Os pronomes pessoais, não. Nem caso reto, nem caso oblíquo. Os pronomes possessivos são exceção. Pode sim, pode não. Os pronomes demonstrativos não aceitam. Os pronomes indefinidos não aceitam. Os pronomes relativos não aceitam, a não ser o a qual. Então, como é que eu vou saber qual pronome que aceita, qual pronome que não aceita? Tenta começar uma frase com o pronome. Ele referiu-se à senhora da esquerda. Eu posso começar uma frase: a senhora da esquerda está vestindo vermelho. Então, para vocês saberem se aceita ou se não aceita, tenta começar uma frase com o pronome acompanhado do artigo a. A senhora aceita, a outra aceita, a própria pessoa aceita, mas é um número bem reduzido de pronomes que aceitam o artigo a, tá? Então, nós vamos ter aqui, diante de pronomes em geral, 95% dos pronomes não aceitam o acento grave, tá? Por quê? Porque não aceitam o artigo. Se eu tiver a preposição a, singular, e uma palavra em seguida no plural, não tem, porque isso indica que ali só existe preposição, não existe artigo. O aluno obedeceu a regras disciplinares. A regras. Obedecer a, tudo bem, mas regras não tem artigo. Se fosse as regras, crase normal. Mas quando o a está no singular e a palavra seguinte estiver no plural, não existe artigo, não existe acento. Entre palavras repetidas, o aluno ficou frente a frente com o reitor. Frente a frente, gota a gota, cara a cara. Toda vez que tiver a repetição das palavras, não existe artigo, existe apenas preposição. Portanto, sem o acento. Diante de numerais, não aceita o acento grave. O aluno assistiu à preposição 2 aulas seguidas, sem o acento. O único numeral que aceita regência, que aceita o artigo e a preposição é o numeral de hora exata. A aula vai acontecer às 10 horas e 30 minutos. Ponto. Aí sim, fora hora exata, diante de numeral, não. Daqui a 2 anos, daqui a 2 horas, não. Tá? Tempo futuro. A aula começará daqui a pouco, sem o acento. Daqui a 2 horas, daqui a 1 ano, daqui a 1 semana. Jogou para frente, sem o acento. Jogou para trás, é o verbo haver. A aula aconteceu há 2 horas, A com H e acento. Mas quando for tempo, vai ser ainda, sem acento. Tudo bem? Então, esses daqui são os casos em que não ocorre a crase e que muitas vezes vocês colocam. Então, fiquem atentos, porque é um raciocínio lógico. O primeiro termo tem que pedir preposição a e o segundo termo tem que aceitar a preposição a. Se uma dessas duas coisas não acontecer, não acontece o acento grave
não ocorre o fenômeno da crase. Certo, pessoal? Agora nós vamos trocar a lousa para ver os casos de sim, quando é que ela é obrigatória. Voltando, pessoal, agora vamos ver os casos em que sim, em que o acento grave é obrigatório, em que o fenômeno da crase acontece. Primeiramente, na indicação de hora exata. Hora exata é às tantas horas, não quer dizer a hora redonda, 10 horas, 11 horas, 12 horas, não. Por isso que eu pus um exemplo de hora picada. A aula teve início às 10h45. Às 10h45. Por que quer dizer hora exata? Não pode ser depois das 10, até as 10, desde as 10, aí não tem acento. É somente quando fala, iniciou-se às 2 horas, às 2 horas e 2 minutos, às 2 horas e 59 minutos, não importa que a hora esteja acompanhada de minutos ou segundos. O importante é que seja exatamente naquela hora. Aí, acento obrigatório. Quando estiver escrita a expressão a moda de, ou ela estiver subentendida, implícita, a festa será a fantasia, quer dizer, a moda fantasia. Ou vem escrita a palavra, a festa será a moda cigana. Estando a palavra ou não estando a palavra, quando houver a ideia de a moda de pizza à napolitana, a moda napolitana. Bife à parmegiana, a moda parmegiana, e assim por diante. Então, estando escrita a palavra a moda de, ou não estando, mas ela estando embutida, vai haver o acento. Uma festa a Carlitos, a moda Carlitos, tá certo? Terceira situação, atenção para essa daqui que geralmente o aluno esquece. As locuções formadas por palavras femininas. Locução é quando é mais de uma palavra. Mais de uma palavra compondo um advérbio, como às vezes ele dorme até tarde. Tudo foi resolvido às claras. À noite haverá uma palestra. À tarde não haverá aula. Então, indicação de adjunto adverbial formado por palavra feminina, acento. É um acento do qual vocês se esquecem. Nas locuções conjuntivas é mais fácil porque são apenas duas, as duas proporcionais. A proporção que estudava, mais aprendia. À medida que trabalhava, mais sabia. Então, a proporção e a medida que, sempre com acento. Essa daqui, então, dificilmente vocês se lembram. Nas locuções prepositivas formadas por palavras femininas. Ele está à procura de emprego, à procura de, porque procura é feminino. Ele está à frente dos negócios da família, frente é feminino, acento. Ele está à beira da falência, beira é feminino, acento. Então, quando for palavra, locução prepositiva formada por palavra feminina, também acentuada. São 3 situações: as adverbiais, as conjuntivas, as prepositivas, formadas por palavras femininas. Passem a prestar atenção nisso daqui, tá? Muito bem, aqui é quando ela é obrigatória, mas existem situações em que ela é opcional. Você pode colocar ou você pode não colocar, que vai estar correto, tá? Diante de nome próprio feminino, ele referia-se a Marisa de gramática. A Marisa de gramática, então, acentuado. Ou se você não quiser colocar o acento, ele se referia a Marisa sem o acento. Com o acento dá a impressão que é uma pessoa que todo mundo conhece. E sem o acento é uma Marisa qualquer, tá certo? Diante de pronome possessivo feminino, a mesma coisa, referia-se à sua redação.
com acento ou sem acento. Com acento mais próximo, sem acento mais distante. E depois a preposição até. Ele foi até a escola. Posso colocar o acento, como posso não colocar o acento. Isto daqui é importante nesses de certo ou errado. Essas questões de certo e errado. Porque vai estar certo quando acentuado e vai estar certo também sem o acento. Lembre-se que com o acento é sempre mais próximo, mais familiar. E sem o acento é mais generalizante. Certo? Então, aqui os casos de sim e os casos facultativos. Agora vamos ver algumas dicas aí para vocês descobrirem quando existe o artigo ou não, quando usa o acento grave ou não, tá? Voltando, pessoal. Agora vamos ver atenção para algumas situações especiais. Nomes de lugares, que a gente chama de topônimos. Como é que eu sei quando eu coloco e quando eu não coloco? Então tem aquela regrinha, vou a, volto de. Crase para quê? Não tem. Vou a, volto da, crase a, do verbo haver. Então, toda vez que vocês trocarem ir por voltar, quando der voltar de, sem acento. Quando der voltar da, com acento. Ele foi à Bahia, ele voltou da Bahia, portanto acentuado. Ele foi a São Paulo, ele voltou de São Paulo, portanto sem o acento. Ele foi à Argentina, ele voltou da Argentina, portanto acentuado. Ele foi a Botucatu, ele voltou de Botucatu, sem o acento. É só fazer essa jogadinha, vou a, volto de, não. Vou a, volto da, sim. Aí vocês nunca vão errar diante de nomes de lugares, sejam países, sejam cidades, sejam estados, como for. Segunda atenção, o a acentuado pode ser substituído por para a, quando for um verbo de movimento. Vai à escola, vai para a escola. Ou então, o a acentuado pode ser trocado por uma palavra masculina e nessa masculina couber ao, é sinal de que tem o acento. Hoje não se pode ir à escola, não se pode ir ao colégio, não se pode ir para a escola. Então, qualquer uma dessas situações confirma o uso do acento grave, tá? E com os pronomes? Às vezes, muitas vezes, a gente tem dúvida. Aquele, aquela, aquilo são acentuados. Quando? Quando eles puderem ser substituídos por a esse, a essa, a isso. O que quer dizer? O termo regente pede a e o termo regente já começa no a daquele. Então, eu vou ter encontro de dois as que vão ser fundidos no fenômeno da crase. Ele referiu-se a alguma coisa com o a de aquele acento. E um jeito de vocês descobrirem isso é trocar por esse, essa, isso. Ele se referiu a isso, a esse fato. Deu a esse, a essa, a isso, é porque o aquele é acentuado, tá? Então, às vezes, mas você não falou que não acentua a palavra masculina? Não, o a diante de uma palavra masculina. Aí não, o a já está na palavra aquele, que se junta com a preposição a. Duas vezes o a, fenômeno da crase. Tudo bem? Então, agora eu vou apagar para nós finalizarmos esse estudo, tá? Então, para fecharmos, com relação ao a qual, quando é que ele vai receber o acento ou não. Então, quando vocês tiverem dúvida, substitua a palavra feminina por uma palavra masculina. E se na masculina couber ao qual, é sinal de que a feminina tem o acento. A pessoa a qual me referi é honesta. O homem ao qual me referi é honesto.
esse é um jeito de vocês descobrirem se haveria o acento ou não. Ou então vocês vão falar quem se refere a, que junta com o a que já estava em a qual, dois as se fundem no fenômeno da crase, certo? A qual, ao qual. Quando eu tiver o a preposição com o a pronome demonstrativo, atenção para essa situação aqui que geralmente ela passa despercebida. Ao apagamento do substantivo. Ele se referiu, quem se refere a aquela que estava de vermelho, a mulher que estava de vermelho, a senhora que estava de vermelho. Então aqui, tanto vocês podem trocar por aquela, como vocês podem trocar por um substantivo que deve ter vindo antes no texto, que demonstra o apagamento do substantivo. Então, nesse caso aí, está implícito o substantivo feminino. Ou então vocês vão enxergar o pronome demonstrativo. Se referiu a aquela que estava de vermelho. Então, atenção para essa situação. Agora, diante de quem, pronome relativo, e diante de cuja pronome relativo, nunca vocês vão ter o acento. Então, muitas vezes, no erro, eles põem a cuja pessoa me referi, a quem me referi, não tem. A pessoa a quem me referi, a cuja competência me referi, nenhum dos dois casos não se coloca o acento, em nenhuma hipótese. Agora, atenção para essas três palavras aqui, porque elas são especiais. A palavra casa, a palavra terra, a distância. Quando você fala ele retornou o a com o a de a casa, automaticamente a gente coloca o acento, mas elas são exceções. Quando eu falo ele retornou a casa ou a terra, essa escola fica à distância, por exemplo, não tem acento. Mas se essas palavras vierem determinadas por uma locução adjetiva, aí o acento passa a acontecer. A casa dos pais, aí sim. A terra natal, por um adjetivo, aí sim. Então, se ela tiver modificada, a casa branca, a casa rosada, a casa dos pais, a casa paterna, a casa materna, com acento. Se for a terra natal, a terra dos pais, a terra de origem, com o acento. A distância de 100 metros, a distância de 1 quilômetro, está determinada, acentuada. Se estiverem sozinhas, sem o acento. Certo, pessoal? Então, é um estudo longo, complexo, mas que, se vocês entenderem as razões de existir o acento ou não, o primeiro termo perde a preposição e o segundo termo aceita o artigo a, aí fica tudo muito mais fácil para vocês perceberem. Tudo bem? Então, qualquer dúvida que tenha ficado, vocês poderão me perguntar em seguida, ou se depois nos exercícios elas acontecerem. Certo, turminha? Beijo para vocês. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.